Nordeste. Tom Barros, Daniela Delavô. Ainda bem que no intervalo a gente tá fora do ar de verdade, né? Ainda bem. Olha, antes da gente continuar com a doutora Issa e respondendo aqui as perguntas que estão chegando, tem futebol na área, né? Daqui a pouco tem o Milton Bezerra. Não, é agora mesmo. É agora o Milton Bezerra. A bola tá no gol já. Vai. Esporte, Wilton Bezerra. Milton Bezerra, Wilton. bom dia, tudo bem? Bom dia, Tom. Bom dia, Daniela. Bom dia, o Cantão de Aquiraz. Meu amigo Alan. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Rapaz, o Ferroviário 3-0 no Ceará Sporting Clube. Arrasou, né? Causou, né? Como se diz hoje em dia, né? Agora, o jogo, interessante, o jogo teve um surpreendente primeiro tempo. E eu explico, porque a essa altura dos acontecimentos, a gente não espera, assim, grandes partidas, porque as equipes não estão suficientemente ainda preparadas para oferecer o melhor. Mas o time do Ceará, dos primeiros 11 minutos, demonstrou um apetite voraz. Parecia que passaria por cima do time do Ferroviário. Aí esse goleiro Douglas, do Ferroviário, fez defesas importantíssimas. Finalizações divinas, do jogador Giancarlo, uma paulada de fora da área. Pintou os canecos, como se diz no futebol. Passados esses 11 minutos, o time do Ferroviário começou a se organizar. Saía pela direita com o Wesley, baita ala pelo lado direito. No setor de meio campo, ele tinha uma proteção de uma zaga atarantada a princípio de Vinícius. E na frente ele já foi chegando com o Davizinho, com esse jogador Ciel e o Pulga pelo lado esquerdo. E tinha mais o Felipe, que chegava como quarto atacante. Olha, quarto atacante não, quinto, né? Porque o lateral passava. Então o time do Ferroviário, quando tinha bola, ele ia para cima. O time do Ceará talvez ficou com a sensação de que aquele início de jogo seria para sempre. Se descuidou da marcação, Vina e Giancarlo não retornaram. A barra pesou para os dois volantes, Kaique e Richardson, que não deram conta do recado. O ataque do Ferroviário chegou para a disputa direta contra Panhussá e Luiz Otávio. E aí as complicações surgiram na defesa do Ceará. Foi obrigado a fazer um pênalti, Luiz Otávio, era o único recurso em cima do Felipe, que o Ciel foi lá e abriu a contagem. Ora, quando se esperava que aquilo fosse apenas para o Ceará um acidente de percurso, eis que o time do Ferroviário se firma em campo e o Pulga fez um gol extraordinário. Ele pinotou na frente de dois zagueiros, entre dois zagueiros, deu um drible no último jogador de marcação do Ceará e fez um gol extraordinário. Olha, isso impactou no estado de espírito do Ceará para o segundo tempo. E como se isso fosse pouco, Ciel de falta fez 3-0, matou o Ceará. Matou o Ceará e acabou o jogo. Acabou o jogo. O Ceará não reagiu, Ferroviário administrou, tocou a bola, né, empreendeu pouco, e o time do Ceará, apesar das modificações, morreu praticamente em campo. Nenhuma alteração, e parece que o treinador, direção técnica do Ceará, está muito consciente ainda do que tem em mãos, porque as duas modificações feitas pelo Ceará, elas atenderam mais, digamos, uma tentativa desesperada de atacar. E todo mundo sabe que todo ataque tem que ser apoiado por alas, por meio campo, de modo que o Ferroviário, apesar do placar inesperado, mereceu vencer o jogo. Venceu categoricamente, com altivez, e marcou um belo triunfo num jogo bom. Seu Tom Barros. Eu vi o seu comentário hoje no Jornal Diário do Nordeste, dizendo exatamente isso, que o Ferroviário arrasou. Serve de advertência para o Ceará. O primeiro recado, né, Wilton, para terminar? Aquela história, né? Serve, né? Mas você sabe perfeitamente, como eu digo sempre, que a derrota, ela sequela. Ela deixa sequelas. Como é que é possível trabalhar debaixo de um clima desse? A torcida, de forma hostil, apontando o presidente, que vive um inferno astral como nunca na vida dele.
Isso, de certa forma, alerta, mas também atrapalha. O clima fica muito pesado. Mas o Ferroviário não tem nada a ver com isso, e turbinado pelos resultados da Copa do Nordeste, a pré-Copa do Nordeste, entrou tinindo nessa fase e tomara que faça bonito. Já é hora, né, Ferroviário? É verdade. Valeu, Wilton. Obrigado. Bom dia. Dá um abraço para vós, Vicente. Abraço. Tchau, Wilton. Bora voltar aqui com a doutora Issa, né? Doutora Issa, tem perguntas aqui para você já. Então, eu vou liberar aqui essa pergunta de áudio, tá? Ok. Vamos lá. Assunção, perguntinha de áudio aqui para a doutora Issa. Bom dia, Danizinha querida. Bom dia, Zureudo, Walter. Tom. Bom dia, doutora. Bom dia. Pergunto, eu tenho um vizinho, menino novo ainda, tem 28 anos, e ele tem ceracotone, já descobriu há algum tempo. E o médico que o atendeu disse que não era legal fazer um transplante de córnea porque ele ficaria dependente do médico por muito tempo. E disse que agora não, o ideal seria ele bem mais velho. Sem ir de encontro à opinião do profissional que o atendeu, qual a opinião da doutora? Um abraço, bom dia, Walter da Cidade 2000. Um abraço, Walter. Valeu, Walter. Oi, bom dia, Walter. Olha, o ceratocone ele tem vários estágios, tá? No estágio inicial da doença, o óculos melhora a visão. O paciente usa o óculos e ele fica com uma visão, uma qualidade de visão boa. À medida que o ceratocone evolui, e ele pode evoluir, apesar de que 28 anos não é a faixa etária da evolução do ceratocone, ele evolui mais na idade do crescimento, na adolescência, tá? Nessa idade ele normalmente, na medicina e no amor, nem sempre, nem nunca, tá certo? Então, normalmente nem pra ele sempre. não... nem sempre, nem nunca, nem pra sempre. Principalmente, ele pode evoluir. Quando ele evolui, o óculos não melhora mais. Aí você vai partir para uma lente de contato rígida. Existe a lente de contato escleral. Se não conseguir, aí temos as opções dos anéis de Ferrara para implantar na córnea. E pode chegar um momento que nenhuma dessa opção dá certo. E a única maneira de melhorar a visão do paciente é fazer uma cirurgia com um transplante de córnea. Então, isso depende de cada pessoa, do estágio da doença que o paciente se encontra, tá certo? Não estou dizendo que ele tem que ir para o transplante ou que não tem. Estou dizendo os estágios que existem da doença, tá certo? E que os profissionais oftalmologistas, especialistas em córnea, é que realizam a cirurgia, tá? Então, ideal é uma nova avaliação com um certo tempo. Ele complementou, que eu não sei se vai lhe não ajudar, mas ele complementou aqui. Disse que ele usa lentes de contato grossas e caríssimas. Deve ser as rígidas ou as esclerais, elas são um pouco mais caras. Se ele conseguir uma visão boa com a lente de contato escleral, está ótimo, ele realmente não precisa operar. A gente só vai para um transplante em último caso, né? Então, a lente de contato escleral, se tiver uma visão boa com ela, melhor do que fazer uma cirurgia, com certeza. Mas conversa com o médico para poder saber as outras opções que podem ter, caso a visão dele não melhore mais. Tem uma pergunta aqui do Mesquita. Criança que usa constantemente celular, TV e computador, altera a visão dela? Os estudos já mostram, tem os estudos que saíram agora no final do ano com a pandemia, que as crianças que usam constantemente tablets, celulares, elas têm uma chance maior de desenvolver miopia. O que é isso? O olho vai ficar grande pela contração dos músculos. Então, a gente tem que orientar que existe uma distância. Você pode ver que eu estou aqui, tem um computador um pouco mais distante. O ideal é que o tablet, que o celular não fiquem perto da criança, porque se ficar muito perto do rosto da criança, vai induzir mais ainda a miopia nas crianças. Pode fazer mal, sim, tem que controlar esse uso. O ideal é que fossem 2 horas por semana de uso de celulares, de eletrônicos, de tablets. Infelizmente, eu sei que é muito difícil, mas o máximo que puder evitar é melhor. Mais uma pergunta de áudio. Daniel de Lavô, Tom Barros. Bom dia. Bom dia. Aqui Bom é dia. Gustavo Virgínio do Papicu. Oi, Gustavo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a oftalmologista, a doutora Rissa. Faça. Eu fiz catarata nos 2 olhos. Eu pergunto, por que eu não uso uma lente, não foi implantado no meu globo ocular uma lente para dispensar os óculos? Porque até hoje ainda uso óculos,
inclusive para perto, certo? Eu não sei porque o oftalmologista não botou uma lente para me enxergar para perto e para longe ao mesmo tempo e dispensar o óculos. Queria saber essa dúvida. Olha, isso aí é uma resolução antes da cirurgia. Tem que conversar com o profissional. Se a cirurgia tiver sido feita pelo Sistema Único de Saúde, o paciente não tem condições de escolher. É a lente que vem do Sistema Único e essa lente ela não corrige esse tipo de opção. Isso aí é um plus, tá? Os pacientes que têm plano de saúde ou que vão fazer cirurgia particular e que querem ficar sem óculos e que podem ficar sem óculos, eles podem implantar essa lente intraocular. Porém, não é todo mundo que pode usar, tá? Algumas pessoas têm doenças no fundo do olho que não podem. Então, isso é uma conversa que é feita, a gente orienta antes de realizar a cirurgia, para que o paciente possa ou não ter a opção de utilizar esse tipo de lente intraocular. Porém, na cirurgia feita pelo Sistema Único de Saúde, essa opção ela não existe. O paciente continua usando óculos, tanto para longe quanto para perto. Tem mais uma perguntinha. Bom dia a todos, bom dia Tom Barros, bom dia doutor. Bom dia. Bom dia a todos. Eu queria saber da doutora, porque eu não tenho condição de comprar um óculos mesmo, eu uso aquele lupa para leitura que vem nas farmácias. Quero saber da doutora se isso vai prejudicar mais ainda ou se eu usar só para leitura, como diz que é lupa para leitura, não vai prejudicar tanto. Jordano aqui da Grande Portugal. Valeu, Jordano. Prejudica sim, infelizmente, porque a gente quando está vai fazer o exame oftalmológico, a gente testa a visão do paciente e coloca um grau que ele precisa de acordo com a idade dele, que isso também tem relação. Na hora que você pega uma lupa, é muito mais confortável você pegar um grau mais alto. Quanto mais alto for o grau que você pegar, melhor. Maior vai ficar a letra, melhor para você ver. Porém, esse tipo de lupa atrapalha. O seu olho ele para de funcionar. O olho perde a função antes da hora, antes do momento, tá? O ideal é que você utilize um óculos prescrito para você. Vai no oftalmologista para fazer a consulta e para adquirir um óculos que você possa utilizar sendo feito para você no grau que é para você. Existiam os programas, eu realmente não sei como é que está esse ano, existiam os programas em algumas óticas para um custo bem mais baixo desses óculos, tá certo? Mas eu realmente não sei com essa virada de ano como é que isso ficou. Mas depois é bom procurar, entre em contato com a Sociedade Cearense de Oftalmologia, que ela pode procurar saber se existe ainda um tipo de programa que era um óculos num preço bem acessível, com a consulta, às vezes até gratuita, pelo próprio oftalmologista da sociedade, tá? E você conseguiria ter isso. Eu não sei como está com a virada do ano, mas não custa entrar em contato, porque esse detalhe a gente não conseguiu ver ainda. Pois é, agora, antes da gente continuar com a doutora Issa, você pode continuar mandando sua mensagem para cá. As últimas perguntinhas para ela vão ser já respondidas, porque antes eu quero dar só uma pausa bem curtinha para falar com você da maior e melhor loja de produtos eletroeletrônicos, áudio, vídeo, segurança, telefonia e suprimentos de informática da Grande Fortaleza. Eletrônica E a Apollo tá bombando, viu? Uma loja ampla, confortável, toda climatizada. São mais de 35 mil itens, onde você vai encontrar tudo em um só lugar, não precisa mais ficar rodando na cidade, não. Lá, olha, nesse período de chuva, o que mais tem? Os mosquitinhos, né? Então você vai lá na Apollo, você garante uma raquete elétrica que mata mosca, muriçoca e mosquito da dengue. É 3 em 1. E sabe quanto? R$ 39,99. Mata tudo, R$ 39,99. Lâmpada bulbo de LED A60, 9 watts branca, R$ 6,99. Luminária de emergência com 30 LEDs G-Light, R$ 26,99 para você não ficar no escuro. Cabo de rede para informática, sabe quanto você vai pagar na Apollo? 90 centavos. É isso mesmo. Agora, se você quer acompanhar o Bom Dia Nordeste com um radinho retrô, que é a coisa mais linda, rádio AM, FM, USB, 8 faixas, recarregável. Você não vai ficar gastando dinheiro com infinitas pilhas, não. Vai lá na tomada, carrega e acompanha o Bom Dia Nordeste. R$ 139,99. Ducha Hidra Ótima, 8 temperaturas, R$ 134,99.
Eletrônica Apollo Aldeota é uma potência em eletrônica. A Apollo fica na Avenida Santos Dumont, 4060, PABX 3267-7676. Anota o WhatsApp que você fala com a equipe agora. DDD 859-8957-8683. Agora, se você quiser ver essas ofertas no site, é só você acessar eletronicapolo.com.br. Você já sabe, né? Se não tem Eletrônica Apollo, não tem lugar nenhum. Eletrônica Apollo. Bora continuar aqui com a doutora Issa, porque as perguntas continuam chegando aqui para ela. Então, você pode correr para mandar a sua perguntinha agora. Vou logo encaminhar essa daqui, doutora, para liberar aqui no nosso microfone da Verdinha. O RC lá de Redenção tá mandando uma pergunta para você, então vamos liberar agora. Foi. Bom dia, Daniela. Bom dia. Eu poderia falar com a doutora aí, assim, uma pergunta para a doutora oftalmologista. Sim. Pessoa que tem retinose pigmentar. Eu estou tomando um produto natural aí. Se esses produtos naturais, chamado hipervisão, se serve para alguma coisa para quem é para retinose pigmentar. Estou aguardando aqui. Aí eu não sei se ela vai conseguir responder, né? Eu não sei a composição desse produto, tá certo? Mas a retinose pigmentar é uma patologia que as células da retina elas morrem antes da hora. Em alguns casos é progressivo, em alguns casos isso progride e depois estaciona, tá? Então depende do seu tipo de retinose, depende da quantidade de visão que você tem, da história familiar que você tem, tá certo? Então assim, eu não posso lhe dizer se isso aí é bom ou é ruim, que realmente eu não conheço. Eu sei que esse produto aí não é um produto que os oftalmologistas prescrevem, porque como eu não conheço, a gente não recebe visita desse tipo de produto, tá certo? Então, tomem cuidado bastante com isso. Procure o oftalmologista, utilize medicação ou vitaminas prescritas pelo médico oftalmologista. Tem mais uma pergunta para você aqui antes da gente encerrar? Uma pergunta que chega aqui. Problemas de saúde que passam de pai para filho são hereditários. Quais vocês poderiam alertar a gente? O que a gente mais cita é o de glaucoma, né? Que pode passar realmente de pai para filho. A retinose pigmentar é uma outra doença também que tem um fator hereditário que passa de pai para filho. Pressão arterial alta e diabetes também tem um fator hereditário. Se forem descontroladas, também podem atingir os olhos. Degeneração macular relacionada à idade, uma doença que ocorre nas pessoas mais idosas, que elas, como o nome já diz, é relacionada à idade. Então esse aí pode ou não atingir as outras pessoas que vêm, os descendentes, tá? Mas o que a gente mais bate na tecla toda semana, todo momento que for possível, é a história do glaucoma. O ceratocone também tem uma relação, tá certo? Porque tem relação com alergia. Como a alergia é um fator que passa de pai para filho, quando o pai tem muita alergia, o filho pode ter, e tem relação com o coçar dos olhos, também passa de pai para filho. Miopia, você pode ver que as pessoas que são míopes, os filhos também tendem a ter miopia, tá? Então, no caso de você ter esse tipo de problema, miopia, retinopatia diabética, uma diabetes tipo 1, que é aquela que toma insulina, pacientes que têm glaucoma, miopia, ceratocone, são patologias que a gente precisa examinar o filho o mais cedo possível. E as crianças prematuras também, né? Porque elas têm uma chance maior de ter algum problema oftalmológico, dependendo se for aquele prematuro extremo. Mas nesses casos, normalmente eles já acompanham desde a maternidade e seguem acompanhamento com o oftalmologista. Perfeito, doutora Issa, esclarecendo aqui as dúvidas de vocês de casa, dúvidas importantes e necessárias, não, doutor? É verdade. Só volta às aulas, né, doutora Issa? Com certeza, volta às aulas agora. Quem não foi oftalmologista, procure ir logo mais rápido, porque as provas já estão começando, as aulas começaram a todo vapor, para não deixar a criança com déficit de aprendizado por falta dos óculos. É verdade. Pois é, então prestar atenção, inclusive, para quem está voltando agora para as aulas, né? Com certeza. Fala com as professoras, entre em contato com elas para elas darem uma observada na sala de aula. Às vezes o alerta não vem de casa, vem da escola, que a professora nota que a criança está desinteressada ou que não consegue enxergar, ou pede para ficar sentada na frente porque não está vendo. Então, é muito importante esse feedback com a escola. Preciso prestar atenção nesses sinais. São sinais sutis, mas que fazem a diferença. Às vezes ela não está lá atrás e não consegue prestar atenção na aula, pede para ficar mais na frente. Ou ela não consegue brincar, não vai correr, não joga bola, não joga vôlei, futebol, carimba, nem nada, porque não consegue ver a bola, que a bola está vindo, porque não tem uma visão.
né? Então, dificulta o aprendizado, dificulta a interação, dificulta os esportes das crianças. Então, não custa nada, leva o oftalmologista, agora as aulas começaram agora, dá tempo de levar agora final de janeiro, para fazer uma consulta oftalmológica. Se precisar dos óculos, ótimo. Isso muda a vida da criança, melhora o aprendizado e a interação social. A gente saiu da pandemia, todo mundo voltou para as atividades. É muito importante que a criança socialize. E ela ver bem faz parte desse momento de socialização. Inclusive, tem muita gente que acha que a criança tem dificuldade no aprendizado porque não está enxergando e não sabe o que é a visão, né? Exatamente. Existem casos, são outros problemas, de dislexia, de déficit de atenção, aí é uma outra coisa. Mas a primeira coisa que a criança não aprende na escola não é a dislexia ou o déficit de atenção, que está muito na moda hoje. É a falta dos óculos. Pois é. Quando a criança estiver com dificuldade na escola, a primeira coisa a fazer é levar ao oftalmologista, principalmente se ela tinha um rendimento bom, se ela era interessada nos infantis, que é aquele mundo de perto, aquela mesinha de pintar ali perto. Na hora que for para a sala de aula, que muda a cadeira, que está numa lousa lá na frente e ela não mantém o mesmo rendimento, o mesmo interesse com as aulas, ela não consegue brincar com as crianças, com os colegas de correr, ou ela tropeça nas coisas, isso são sinais que a gente tem que observar e levar a criança para o oftalmologista. Porque você coloca os óculos, tem crianças que têm 3, 4 graus com 5, 6 anos de idade. Então, se isso você regride, tirar... doutora? Não, depende do caso. Se for hipermetropia, regride. Se for miopia, aumenta. Então, a criança, quando você coloca... Uma criança com um grau desse, ela não consegue ver, gente. Ela não consegue nem andar direito. Ela tropeça, ela cai. Ela não se interessa em brincar, em jogar bola, em correr com as amigas, com os amigos. Porque ela não vê, né? Então, a principal causa... E é a mais simples de ser resolvida, é muito mais fácil você resolver um problema de uso de óculos do que você tratar uma dislexia ou resolver uma dislexia, porque são anos de tratamento, né? Mas a primeira causa é a oftalmológica. E se uma criança tem alguma outra dificuldade, um déficit de atenção, uma dislexia, ela vai precisar dos óculos se ela tiver problema visual. Por quê? Porque já é mais difícil para ela aprender. Se ela não estiver vendo com nitidez, ela vai se desinteressar mais ainda, né? Então, é importante, é prudente levar uma criança até os seus 5, 6 anos de idade ao oftalmologista. Se precisar de óculos, ótimo, prescreve os óculos. Não precisou, dá um intervalo de 1 ano e meio, 2 anos e coloca, aí volta com a criança novamente para o oftalmologista para fazer uma nova avaliação. E se os pais tiverem alguma doença hereditária, glaucoma, ceratocone, miopia, precisa ir mais cedo ao médico para quê? Para investigar se a criança também não tem. Bom, então tem outros ouvintes aqui pedindo só o seu contato, como é que lhe encontram? Você quer passar algum contato, alguma coisa? Eu te passo pelo WhatsApp e você manda, né? Perfeito, melhor. Então ótimo. Bom, só mais uma perguntinha que chegou aqui agora. Para quem tem grau muito alto, é um adolescente não, é um adulto de 22 anos, uma menina, e ela diz que usa óculos, mas pergunta se você aconselha fazer cirurgia a partir de quantos anos? A cirurgia refrativa ela é indicada hoje a partir dos seus 22, 23 anos e o grau tem que estar estabilizado, tá? Então, para operar, não é apenas eu quero operar. Tem que fazer os exames. Primeiro, ver se o grau está estabilizado. Porque se não tiver, você vai operar hoje, daqui a 1 ano o grau já voltou uma parte e não atingiu o objetivo, que aí você ficar independente dos óculos. O grau tem que estar estabilizado, o olho tem que ser saudável, não pode ter nenhuma doença e tem que ver a quantidade do grau que você tem. Porque às vezes não consegue zerar o grau, não consegue tirar o grau praticamente todo, ainda fica um resquício. Isso depende de cada pessoa. Tem que ver se o olho está saudável, se pode realizar a cirurgia, tá? Então tem que procurar o oftalmologista para que ele possa dizer se você pode ou não realizar a cirurgia. E se você não tem receitas anteriores, se você não sabe se o seu grau está estabilizado, não deve operar. Faz a consulta, espera 1 ano, repete, vê se o grau continua o mesmo, se o grau não mudou. Se não tiver mudado, ótimo, aí você pode pensar em realizar os exames e realizar a posteriori a cirurgia. Perfeito, vamos então para o intervalinho, né, doutor? Vamos lá para o intervalo. 8h34, a gente volta já, tem mais Bom Dia Nordeste para você. Doutora Isa.